Olha, dízimo, para muita gente é um pilar da fé, um mandamento de Deus, ponto final. Para outros, é mais uma tradição. Mas e se a base para essa prática toda não for tão sólida quanto a gente sempre imaginou? Vamos mergulhar nessa questão e tentar entender o que está por trás disso. Então, a pergunta que fica no ar é essa: a prática do dízimo, do jeito que a gente conhece hoje, é de fato uma ordem direta para a Igreja do Novo Testamento? A gente vai ter que mergulhar nas Escrituras para ver o que elas dizem de verdade e tentar separar, sabe, o que é mandamento e o que é tradição. Quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Uau! Essa frase tem um peso enorme, na verdade. Ela carrega uma carga emocional, uma carga espiritual muito, muito forte. Mas a questão é, será que essa afirmação bate com a origem e o propósito real do dízimo? É exatamente isso que a gente vai começar a desvendar. Bom, para entender o dízimo de verdade, a gente precisa voltar lá na raiz, no seu propósito original, dentro do contexto da lei mosaica. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental. O dízimo original, ele não era só uma oferta religiosa, sabe? Na prática, ele funcionava como um sistema de imposto para a nação de Israel. E a função era super específica: sustentar a tribo de Levi, os sacerdotes. Eles, por uma ordem divina, não receberão terras como as outras tribos. E numa sociedade agrária, sem terra, não tinha como se sustentar. Então o dízimo era o que garantia que eles pudessem se dedicar totalmente ao serviço do templo. Repara só como tudo estava amarradinho. Era um sistema que era tanto nacional quanto religioso. Ele era específico para o sustento dos levitas, estava diretamente ligado ao templo, o lugar físico mesmo. E o ponto mais crucial, tudo isso fazia parte da antiga aliança, ou seja, um pacto que tinha, digamos, um prazo de validade. E tudo isso nos leva, então, para uma mudança fundamental que acontece com a chegada da nova aliança. Como é que a prática de contribuir foi transformada? E é aqui que a gente chega numa conclusão que, olha, pode ser surpreendente para muita gente analisando as Escrituras. Em nenhum lugar do Novo Testamento existe uma ordem clara para a igreja cristã dizimar. Se fala muito sobre generosidade, sobre ofertar, mas aquela regra específica dos 10%, ela simplesmente não é repetida para os seguidores de Cristo. Ah, mas e aquela passagem em que Jesus fala do dízimo? Pois é, o contexto aqui é tudo. Jesus estava falando com fariseus, homens que viviam totalmente debaixo da lei, antes do evento da cruz. Então, querer aplicar essa fala diretamente para a igreja, que vive na nova aliança, é basicamente tirar o texto do seu contexto histórico e teológico. É uma peça que não encaixa. E essa transição da lei para a graça fica talvez mais clara do que nunca quando a gente olha para a teologia do apóstolo Paulo. Ele apresenta uma visão radicalmente diferente sobre o que significa contribuir. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse versículo, ele é a chave. A ênfase muda completamente, sai da obrigação externa e vai para a motivação interna. A contribuição passa a ser uma decisão pessoal que vem do coração, motivada pela alegria, e não mais por uma regra ou por uma necessidade imposta. Porque não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E esse é o princípio teológico fundamental por trás de toda essa mudança. O relacionamento com Deus deixa de ser baseado em cumprir uma lista de regras e passa a ser uma resposta de amor, de gratidão a uma graça que já foi recebida. E aqui o contraste fica muito, muito claro. De um lado, debaixo da lei, o que a gente tem? Obrigação, uma porcentagem fixa, um sistema de regras. Do outro lado, debaixo da graça, uma decisão que vem do coração. Um valor que é proposto, não imposto. E uma resposta alegre. A diferença é gritante. E isso levanta uma questão que é central e até um pouco incômoda, né? Como é que se pode pregar a graça, a liberdade, lá no púlpito, mas na hora da salva de ofertas se exigir a lei? É uma contradição que muitas pessoas sentem. A partir de tudo isso, então, surge uma nova perspectiva sobre a contribuição, uma perspectiva livre da obrigação. E aí o risco é que isso se transforme num sistema de controle. Quando uma ameaça espiritual, como uma maldição, é usada para motivar, quando a fé de uma pessoa passa a ser medida pelo dinheiro que ela dá, o resultado disso não é evangelho, é controle. E a mensagem da graça simplesmente não se sustenta com base na culpa. Então, para ficar muito claro, essa análise não é contra contribuir, de jeito nenhum. Pelo contrário, contribuir é bíblico e a generosidade é um princípio cristão fundamental. A questão crucial aqui é a motivação.
Quando se impõe uma obrigação financeira como se fosse uma condição espiritual, isso não é graça, isso é a lei, só que disfarçado. E aqui fica uma reflexão final para a gente pensar. Se o dízimo fosse de fato obrigatório para a igreja hoje em dia, por que ele precisaria ser defendido com base no medo e não simplesmente com a palavra de Deus? É uma pergunta importante sobre fé, sobre liberdade e sobre a verdadeira natureza da generosidade.